Então posso dizer isso de outra maneira? O que nós vamos fazer nessa manhã é olhar para o passado, aqui na Escritura Sagrada, e buscar então compreender o que nós temos que fazer como igreja hoje, no presente. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. A palavra de Deus diz assim, capítulo 2 de Atos, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, Lucas registra aqui como que a igreja foi conduzida pelos apóstolos ali nos primeiros dias. Nós temos aqui, irmãos, nesse texto, então, princípios que guiaram o ministério cristão, que guiaram o ministério dos apóstolos. Nós temos aqui valores que a igreja guardava, a conduta que a igreja tinha, como os crentes se portavam em meio à sociedade daquele tempo. Nós temos aqui também uma palavra que aponta para o movimento missionário que eles tinham, como que eles eram empenhados, né, no cumprimento do mandato do Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos, de serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vamos aprender aqui nesse texto hoje, basicamente, é a essência do que é o viver diário da igreja. E eu quero que nós pensemos aqui nisso em termos de o que guardar. Porque esta, graças a Deus, é uma realidade que, pelo que eu acompanho, esta igreja aqui tem buscado fazer. E nós precisamos, então, manter esse compromisso. Então, nós vamos olhar para os primeiros versículos aqui sobre essa ótica, o que nós devemos guardar. Tá? Nós vamos olhar para mais versículos aqui no decorrer do texto, nós vamos entender qual que era a motivação que neste texto a palavra de Deus aponta que havia no coração dos crentes, tanto os membros quanto os líderes. E nós vamos olhar então para isso pensando no que resgatar. Porque me parece que essa é uma motivação que tem andado meio longe dos nossos corações e precisa ser resgatada. Então nós vamos olhar para o texto e aprender aqui o que é necessário resgatar. Nós vamos olhar para esse texto e compreender também que existe uma essência na realidade da igreja que envolve a vivência de uma fraternidade cristã. E então eu quero que nós pensemos aqui sobre a entrega. O que nós precisamos entregar. Tá? Nós vamos olhar também para esse texto, observando isso. O que eu preciso entregar como crente do Senhor Jesus Cristo, como parte da igreja. E nós vamos olhar também para esse texto na perspectiva do que nós devemos fazer quanto ao Evangelho. Esse texto traz para nós aqui também um modelo, um princípio que nos orienta sobre o compromisso essencial da Igreja de Jesus Cristo, que é o evangelismo, que é o testemunho. O que nós devemos fazer? Então vamos olhar aí primeiro o que nós precisamos guardar. Versículo 42, a Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem são essas pessoas que perseveravam aqui? Esse texto está na sequência do batismo de mais de 3.000 pessoas após o Pentecostes. Então a Bíblia nos fala aqui daquele grande número de discípulos que, junto com os 11 do Senhor Jesus Cristo, mais a mãe do Senhor Jesus Cristo, mais algumas mulheres fiéis, mais alguns homens fiéis, estavam ali vivendo os primeiros dias da fé cristã. E qual que era a marca do ministério? O que acontecia ali? O texto diz que aconteciam essas 4 coisas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então essa era uma igreja que era comprometida com o ensino bíblico.
Quando o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, está nos apontando para o ensino das Escrituras, o ensino das verdades e doutrinas que hoje nós temos registrados na Escritura. Os apóstolos pregando, testemunhando de Jesus Cristo, falando das doutrinas que aprenderam do Senhor Jesus Cristo, que posteriormente os seus ensinos viraram cartas, epístolas, evangelhos, mas naqueles dias o ensino estava ali na boca deles. Era a palavra deles, a doutrina estava com eles. Por isso que nós reconhecemos que era uma igreja apostólica, porque a doutrina, o ensino, o fundamento partia da mensagem dos apóstolos. E eles então perseveravam nisso. E é interessante, eu não vou aqui gastar muito tempo, talvez lendo apenas alguns versículos, mas a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos vai nos demonstrar que essa realmente foi uma marca da igreja cristã ao longo dos primeiros anos, das primeiras décadas. Era uma igreja completamente comprometida com o ensino bíblico, o ensino das Escrituras para a salvação de pessoas, o ensino das Escrituras para a edificação daqueles que foram salvos. Então, por exemplo, nós vemos aí no capítulo 5 de Atos um versículo que diz assim, logo após Pedro ser livre do cárcere, vocês sabem daquela situação inusitada que Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão aí de maneira sobrenatural. O texto diz assim, versículo 21 de Atos 5, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. O que era o compromisso deles? Era ensinar, era pregar, ensinar Bíblia. Eles tinham esse compromisso. Versículo 40 desse mesmo capítulo 5 diz, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar, de pregar Jesus Cristo. O que a igreja fazia? Qual que era a realidade da vivência deles ali? Era transmitir a doutrina cristã, as verdades de Jesus Cristo. Eles ensinavam, eles pregavam Jesus, ensinavam. E nós vamos encontrar isso ao longo do texto. A palavra de Deus vai falar que Filipe foi a Samaria e ele pregava e ensinou ali sobre Jesus Cristo. Atos 13 em diante, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus chama Paulo e Barnabé e os separa para enviá-los a outros lugares para ensinar, para pregar a mensagem do Evangelho, pregar Jesus Cristo. Atos 17, a palavra de Deus diz que Paulo está em Atenas e ele é convidado ao local público onde as pessoas discursavam sobre as suas ideias naquela cultura helênica. E ele assume aquele espaço e ele prega Jesus Cristo e a ressurreição. Está lá em Atos 17. Então era uma igreja extremamente compromissada com isso, com o ensino das Escrituras Sagradas. E é isso que gerava a realidade de congregações saudáveis. Quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, nós encontramos algumas coisas, por exemplo, como 2 Coríntios, Filipenses, onde menções, principalmente às igrejas da Macedônia, são feitas em tons de elogio. Paulo, em 2 Coríntios, elogia a disposição dos crentes da Macedônia em se comprometer com os cristãos na fraternidade. Como que esse elemento que fazia parte da vida da igreja era claro para eles. Eles eram saudáveis em compreender a fraternidade cristã. A palavra de Deus vai nos dizer em Filipenses que Paulo agradece ali à igreja de Filipos porque se tornou parceira dele na obra missionária e mesmo distante dele procurou levantar sustento para ajudá-lo no seu ministério. Era uma igreja saudável que tinha visão missionária. A palavra de Deus vai falar ali sobre Tessalônica, quando Paulo escreve a primeira carta, e ele vai dizer que é uma igreja modelo. Uma igreja modelo na sua fidelidade às Escrituras, no seu compromisso de proclamar o Evangelho, né, que a partir deles estava sabendo que a mensagem estava chegando em vários outros lugares. E como que essas igrejas saudáveis, elas estavam sendo edificadas na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Então, o que isso demanda de nós? O que nós devemos guardar? A gente precisa guardar esse compromisso que nós temos, que eu sei que essa igreja que tem, de fidelidade em pregar as Escrituras e ensinar as Escrituras. Manter isso, apoiar esse ministério, a pregação, o estudo bíblico. E os cristãos devem, então, se expor a isso e buscar crescer. Se há ensino, é para que haja crescimento, aprendizado. Então, esse é um elemento, uma realidade da igreja que a gente precisa guardar. Mas não somente essa, ele fala aí também da comunhão. Se você observar aí
Versículo 42, comunhão está entre o ensino e entre o partir do pão, que são as atividades regulares da igreja. Você deve, então, compreender aqui que essa comunhão aqui tem a ver com as atividades da igreja reunida, tem a ver com os cultos, com as reuniões. E o que o texto está nos dizendo, então, é que eles perseveravam na comunhão, ou seja, as pessoas que confessavam Jesus Cristo como Senhor, elas tornavam-se pessoas assíduas nos cultos, nos ajuntamentos, nos encontros que em Atos dos Apóstolos nós vemos acontecendo em diversos lugares. Nos primeiros anos, no próprio ambiente do templo, no espaço chamado Pórtico de Salomão, que era uma espécie de grande galpão que tinha do lado daquela construção principal. Cabia milhares de pessoas, era de fato uma estrutura enorme. E eles se reuniam ali. Nós lemos nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos que eles se reuniam no Pórtico de Salomão. E essas pessoas tinham esse compromisso, participavam disso, eram assíduas, estando ali. Nós vemos na sequência de Atos dos Apóstolos que essa reunião, ela também aconteceu em casas, ela aconteceu em escolas. Em Corinto, Paulo prega por vários meses num espaço na escola de Tirano. Ela acontece em cenáculos, que eram ambientes como esse aqui, espaços de sala internos na casa, onde geralmente eles uniam 2 cômodos ou já construíam um ambiente maior, mais amplo, exatamente para a reunião de pessoas. E nós lemos nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, aquela ocasião em que Paulo estava pregando em Troade, e um rapaz cai da janela, porque ele pregou mais do que eu, né? E eles estavam num cenáculo. E Paulo então ora para aquele rapaz, Deus devolve ele a vida, e ele continua pregando ali naquele ambiente, no cenáculo. E o que a Bíblia nos mostra aqui em Atos 2 é isso, que a igreja ela perseverava na comunhão. Esse pessoal, eles eram assíduos aos cultos, às reuniões, aos encontros, onde a palavra de Deus era ministrada, onde o pão era partido. Eles entendiam que isso era mais do que um privilégio, para eles era necessário, era importante para suas almas. Então eles mantinham isso. E nós, como igreja, precisamos manter isso. Nós temos que guardar e conservar essa prática. É importante, né, as reuniões regulares da igreja, o ensino da Escritura que é ministrado, os momentos de partir o pão, as orações que nós fazemos junto, todas essas coisas são profundamente relevantes e importantes nessa obra que Deus está fazendo no mundo, em nossas vidas e através da nossa vida. Eles eram assíduos, eles perseveravam na comunhão. O texto vai também nos dizer aí de ordenanças, que eles perseveravam no partir do pão. Partir do pão é a ordenança da ceia, né, que é a ordenança feita para aqueles que já foram batizados, a ordenança que nós participamos com regularidade. O batismo a gente faz, né, deveria fazer uma vez só na vida, né? Tem umas pessoas que vão rebatizando de igreja em igreja, né? Mas deveria ser uma vez na vida, né? Entendi o evangelho, respondi o evangelho, estou então me identificando publicamente com Jesus Cristo, e agora eu sou cristão, qualquer lugar que eu vou. E então nós passamos a participar da ceia do Senhor, o partir do pão. E eles então davam valor às ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Tanto o partir do pão, que fazia parte do hábito da igreja, mas também o batismo. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que eles evangelizavam pessoas e batizavam as pessoas. Eles não negligenciavam o batismo. Eles batizavam as pessoas. E estas pessoas que eram batizadas, introduzidas em uma comunidade cristã, elas eram ensinadas a guardar, a manter os seus compromissos de participar da ceia do Senhor, porque isso é importante. Foi ordem do Senhor Jesus Cristo, isso edifica as nossas vidas, é um momento de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, isso é importante. Então eles eram fiéis às ordenanças, e é isso que nós devemos guardar. Uma igreja deve guardar essa fidelidade às ordenanças. Testemunhar o evangelho, batizar aqueles que vão sendo que vão crendo e oferecer a ceia do Senhor regularmente para os crentes da igreja, para ter um momento de adoração ao Senhor Jesus Cristo, para que através daquele momento nós lembremos do sacrifício de Cristo, lembremos da obra da salvação que foi feita lá no Calvário por nós. Eu falei disso ontem, como que a salvação é o tema proeminente da igreja no futuro, na glória celestial, deve ser no presente. A ceia do Senhor é para manter e resgatar isso.
Toda vez que nós partimos o pão, nós estamos celebrando e lembrando da salvação, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E essa é uma realidade, então, que faz parte da igreja, nós devemos guardar estas coisas. Mas o texto fala aí também das orações, é uma outra marca da igreja cristã. O texto diz que perseveravam nas orações. Os cristãos eram marcados por pessoas que tinham um compromisso de oração. Oração é falar com Deus, conversar com Deus, é interceder direto ao Senhor através do Senhor Jesus Cristo. E observe que eles perseveravam em orações aqui como igreja. O versículo 42 fala dessas realidades que envolviam eles juntos, receber ensino dos apóstolos, a reunião, a assiduidade à reunião, o partir o pão junto e o orar junto. Então nós precisamos entender isso aqui. Eu acho que essa é uma das realidades assim mais importantes da igreja, porque é um momento quando nós estamos assim buscando de Deus graça e favor. A oração dos momentos onde Deus é mais adorado, porque nós nos apresentamos diante dele assim, com humildade e dizemos, dependemos de ti, reconhecemos tua grandeza, o teu poder, queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor opere tais e tais realidades na nossa vida. Então, é um momento onde nós expressamos profunda humildade quando nós oramos a Deus. E a igreja, ela orava junto. Ela manifestava essa dependência de Deus, essa busca por direção, busca por favores específicos. E nós precisamos aprender com isso. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, novamente, nós vemos que isso era um padrão da igreja. Em Atos capítulo 1, se você lembrar, antes do Pentecostes, isso já estava na marca da experiência daqueles que eram discípulos do Senhor Jesus Cristo. Naqueles 50 dias entre a ressurreição e o Pentecostes, o que os cristãos faziam? Eles se reuniam e oravam. A Bíblia diz assim, eu vou ler esse texto, Atos 1 e 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que coisa bonita. O que os primeiros crentes estavam fazendo, antes do Pentecostes ainda? Se reunindo para orar. Perseveravam unânimes em oração. E é por isso que a gente ora em culto, ora junto como igreja, e é muito saudável. Né? A maioria das igrejas, ao longo dos últimos séculos, desenvolveu a ideia de ter cultos de oração. Porque é importante a igreja orar junto. E o texto nos aponta para isso. A igreja cristã orava junto. Em Atos 13, o ministério de Paulo e Barnabé como missionários aos gentios, ele surge da oração. Só ler lá Atos 3 com cuidado, você vai perceber isso. Em Atos 12, a palavra de Deus vai nos mostrar a igreja reunida na casa da mãe de João Marcos, orando. Então, havia de fato um compromisso da igreja com oração. E isso é algo que nós devemos guardar, que nós devemos conservar como igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, todos esses elementos que são aqui descritos, eles são acompanhados da palavra perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Perseverança tem a ver com comprometimento, tem a ver com regularidade, com firmeza, com você ter convicção de que aquilo é que deve ser feito, que deve ser realizado. Perseverança tem a ver também com superação de dificuldades. Não pensem, né? Lucas está aqui nos dando um resumo, mas não pensem que eles faziam isso sem ter que lutar contra dificuldades, que eles não tinham desafios que o tempo todo os chamavam ou tentavam impedi-los de realizar essas coisas. E é por isso que Lucas diz que eles perseveravam. E a gente precisa pensar sobre isso, essa palavra que perseveravam, Lucas está atrelando a dinâmica toda da igreja, característica ali no Pentecostes, e a gente precisa entender que isso precisa estar atrelado à nossa dinâmica como igreja.
nós também precisamos perseverar e conservar essas coisas que nós fazemos. Bom ensino bíblico, reunião, participar dos cultos, dos ajuntamentos solenes dos crentes, participar da ceia do Senhor, orações. Nós precisamos perseverar. E observe que isso aqui no texto é um verbo. Né? Às vezes nós pensamos em perseverança como, né, uma característica, mas aqui é um verbo. A palavra que nos fala de ação. Perseverar denota a insistência em alguma coisa. E o que a Bíblia está nos dizendo é, por mais que qualquer outra coisa acontecesse ali no contexto de vida deles, naquele momento da história, mas ainda assim eles insistiam em ensinar a Bíblia, em reunir-se como crentes, em partir o pão e em orarem juntos. E quando se lê Atos dos Apóstolos, você vê que eles tiveram que perseverar de fato, porque logo no capítulo 3 começa o Sinédrio perseguir os cristãos nas reuniões no Pórtico de Salomão. E eles vão ser, inclusive, açoitados. Vão ser desafiados, né, sob ameaça de prisão a parar de falar de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Eles perseveraram. Eles insistiram em fazer aquelas coisas, mesmo que houvessem dificuldades. Mesmo que houvesse dificuldades. As autoridades religiosas, nós não queremos vocês promover essas coisas que no Pórtico de Salomão. Não, nós vamos promover. Nós vamos orar juntos. Até que, né, de algum modo, não dê para fazer isso, mas nós vamos continuar. E nós precisamos, como igreja, entender essa realidade. Às vezes nós esperamos que a vida cristã seja uma realidade muito fácil, muito natural. Eu conheci Jesus Cristo, né? Ele é o meu Senhor, meu Salvador, o Filho de Deus Pai, o Criador do universo. É claro que agora não vai dar problema nenhum. E nós esquecemos que o mundo que nós vivemos é um mundo onde o diabo, o inimigo, está ativo. É um mundo onde há pecado. É um mundo onde o pecado está dentro de nós mesmos. E como Paulo diz em Romanos, muitas vezes nós não fazemos o bem que preferimos. E é importante, então, entender isso, que nós temos que insistir no bem que nós reconhecemos, que é o nosso dever diante de Deus e da palavra de Deus. É isso que a gente precisa compreender. Perseverarmos. E é assim, então, que funciona. Igrejas bíblicas, elas não vivem, irmãos, de entusiasmo temporário. Elas não vivem de modinha. Não vivem de modinha. O que dispersou a igreja em Jerusalém, por fim, foi a perseguição em Atos dos Apóstolos, mas não foi algo que os levou a desistir. A perseguição fez com que eles saíssem de Jerusalém pregando e perseverando em oração, em ensino das Escrituras, na comunhão, no partir do pão. Eles não desistiram dessas coisas. Porque isso é a marca, isso faz parte da vivência, isso é a essência da igreja cristã, do grupo dos salvos reunidos. Isso é a essência. Então a gente precisa guardar isso como igreja. Essa é a lição do passado que a gente tem que aplicar no presente. Mas o que a gente precisa resgatar aqui? Observe o versículo 43 comigo. Aqui me parece que Lucas está registrando o coração da obra naquele tempo, o coração das pessoas que estavam envolvidos na obra de Cristo, na igreja de Cristo, naqueles tempos. Ele diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você percebeu esse detalhe aqui? Isso tem me chamado a atenção nas minhas últimas leituras e meditações em Atos. Lucas poderia ter apontado aqui várias realidades que expressavam o que estava no coração dessas pessoas. Mas ele aponta para uma específica. Ele diz que em cada alma havia temor. E me parece que isso é algo que nos falta hoje. É uma coisa que eu tenho ficado encabulado. Por que nós lemos a Bíblia e nós vemos que a Igreja de Cristo, nos primeiros séculos, ela, sob muita pressão, dificuldade, ela cresceu, expandiu-se rapidamente. E em nossos dias, nós lutamos para ver as coisas crescer e expandir.
E uma das coisas que me parece que é a resposta é o que nós encontramos no versículo 43. Aquela igreja era uma igreja que tinha temor a Deus. As pessoas, em cada alma, isso era algo que atingiam todos unanimemente, eles sentiam temor a Deus. E isso é uma realidade que está ausente hoje para muitos que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja e a obra de Cristo não é prioridade nas suas vidas, não. E sabe por que não é prioridade nas suas vidas? Porque não tem temor a Deus. É ausência de temor a Deus. Como que isso se manifesta? As pessoas entendem o Evangelho, professam a fé no Senhor Jesus Cristo, são batizadas, como tem que ser. Mas são pessoas, assim, são ausentes nos cultos. Ausente no culto. Como assim? O culto não é ordem de Deus na nossa vida, não é importante? Bem, se você teme a Deus, é claro que você vai fazer isso. Se você teme uma autoridade, alguém que é maior, que está acima de você, que tem poder sobre a sua vida, você age. Então você sofre as consequências. Na nossa sociedade isso é muito claro. As pessoas às vezes atendem ordens de juízes, mesmo sem concordar, porque temem a autoridade. E sabe o poder que a autoridade tem nessa esfera atual para realizar algumas coisas na sua vida contra ela. Então, por temor, as pessoas fazem aquilo que chega até elas por meio da autoridade. Mas nós vemos numa época onde pessoas, por exemplo, marcam futebol no lugar do culto da igreja. Inventam aula de violão no lugar do culto da igreja. Você percebe que existe uma ausência de temor? Eu não consigo ver os primeiros cristãos aqui de Atos dos Apóstolos fazendo isso, não. Na verdade, quando eu leio Atos dos Apóstolos, em nenhum momento eu vejo nenhum desses crentes realizando essas coisas, demonstrando que a igreja de Cristo e o evangelho não é prioridade nas suas vidas. Eles temiam a Deus, de fato. Então, as pessoas são ausentes nos cultos, pouco assíduas, nas reuniões dominicais, ausentes de temor, não se envolvem com a igreja, é membro da igreja. Porém, as pessoas têm uma atitude assim de visitante, de um visitante constantemente, de um ouvinte constantemente, ou de alguém curioso. Não é? Pessoa que não é membro da igreja, a porta da igreja está aberta para receber a todos. Entra, senta, ouve, cumprimenta, conhece pessoas, vai embora, mas não tem um envolvimento com a igreja, com o ministério, com as realidades da igreja. E quantas pessoas que são membros da igreja cristã e têm essa atitude, a atitude de visitante, de ouvintes. Creram, foram batizados, né? Mas vão à igreja, sentam, ouvem, acompanham o que está acontecendo, espera terminar, dá o amém, cumprimenta um outro irmão e vai embora. E vai embora. Isso é ausência de temor. É claro que participar nos cultos, estar ali, é obra de Cristo, é importante perseverar nisso, na comunhão. Mas tem que dar atenção à doutrina, tem que crescer com a doutrina, tem que testemunhar, nós vamos ver isso aqui. Tem que se envolver, tem que promover a obra, o evangelho, o ministério, isso é prioridade. Para alguns cristãos, a igreja é apenas um apêndice de um livro. Isso é triste, um apêndice de livro, né? Eu já decidi que se eu escrever um livro, eu não vou pôr apêndice. Porque você põe um apêndice, você já está dizendo para a pessoa, não lê isso, eu estou engrossando o livro. As pessoas não leem. E para muitas pessoas, a igreja é como um apêndice. É aquele negócio que não tem importância. Você lê o livro, aqui importa. Isso aqui não. Se alguém quiser fazer, eu sei que vai ter alguma utilidade, mas não é necessário, não é importante. E não é assim. E para que a gente consiga vencer essas coisas, o elemento mais fundamental é uma das forças mais profundas no coração do homem, é o temor. É o temor. E isso envolve não só os membros da igreja, mas os líderes também. Para muitos líderes, o ministério é realizado sem nenhum temor. O ministério, o púlpito, a pregação é apenas um modo de ganhar a vida. Para alguns casos, é um modo de ganhar
e viver bem a vida. Bem a vida. Irmão, da igreja estava nos falando lá, ficou sabendo de um pastor de uma igreja que tem um salário de 60 mil reais por mês. Então, para algumas pessoas, é um modo de viver bem a vida. Para algumas pessoas, o púlpito é um palco. O púlpito é um palco. O culto que dirigem é um espetáculo. A igreja é uma empresa das mais sórdidas que tem, porque ela visa lucro, mas sem nem entregar serviço, que ela entrega engano, ilusão. Uma coisa é uma pessoa que monta uma empresa para entregar um serviço para a sociedade, ela tem um lucro, né, e ganha por aquilo, entrega o serviço. Mas tem pessoas montando igreja e tem ganho financeiro e não entrega nem serviço nenhum, só ilusões. Só ilusões, só engano. E por que que isso acontece? Porque as pessoas não têm temor de Deus no coração, isso é ausência de temor de Deus. O temor aqui em Atos, irmãos, é aquele medo que produz respeito e reverência. E a gente precisa disso. Isso é uma característica essencial para os membros da igreja, para os líderes da igreja. Eu quero mostrar para vocês isso, porque eu acho que a gente precisa resgatar isso. Eu quero me dedicar um pouco nisso aqui, nessa manhã. Abra sua Bíblia aí comigo, em Atos capítulo 2 ainda. Vamos observar um detalhe aqui. Mas eu quero que você veja que o temor a Deus, em Atos, ele está ligado com a consciência da grandeza do poder de Deus, com o senso da obra de Deus acontecendo no mundo, com a percepção de que a palavra de Deus ela é importante, ela é valiosa. E são coisas que a gente pode resgatar para nós. Então dê uma olhada comigo aí. Ainda em Atos aí, o versículo de número 43 diz assim: muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Observe que eles estavam em dias em que Deus havia dotado aqueles homens de dons para realizarem sinais extraordinários mesmo. Você se lembrar ainda do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele deu autoridade àqueles homens para curar pessoas, para expulsar demônios, tá? Ele deu autoridade, eles tinham autoridade em nome de Jesus, de chegar para um morto e ordenar o retorno à vida. Pedro ressuscita Dorcas, está em Atos. E eles estavam vivendo em dias onde eles viam a manifestação do poder de Deus, assim, constantemente entre eles. E isso deve gerar temor, não é? Pelo menos eu acredito que sim. Vamos olhar aqui, Atos 42. Olha outros elementos que estão ligados à realidade deles aí. Grandeza da obra de Deus nos seus dias, o valor da Escritura. Por exemplo, versículo de número 22 de Atos 2, diz assim: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado diante de Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Pedro pregou para as pessoas dizendo: vocês sabem, o Filho de Deus esteve aqui. Vocês sabem, vocês viram os milagres, os prodígios que Jesus fez. Vocês são testemunha disso, gente. E vocês vão brincar com a mensagem de Deus? Vocês estão malucos? Vocês não vão responder recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Vocês viram que Ele é o Filho de Deus entre vocês. Isso foi evidenciado pelos sinais e prodígios. Versículo de número 25, ele chama a atenção para o cumprimento das Escrituras. Ele começa a citar o Antigo Testamento, porque a respeito de Davi, a respeito dele diz Davi. E ele começa a citar a Bíblia. E ele começa a mostrar para eles assim: olha, gente, a palavra de Deus é coisa séria. Deus anunciou essas coisas e essas coisas cumpriram-se em nossos dias em Jesus Cristo. Deus não é um Deus distante, não é um Deus desatento à história do mundo. Não, Deus está regendo, governando, está cumprindo, velando pela sua palavra. Lá embaixo, versículo 32, nós temos aqui: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Gente, vocês sabem, foi em Jerusalém, a ressurreição de Cristo foi em Jerusalém, o túmulo está vazio. Vocês sabem o que Deus está fazendo, vocês sabem como que Deus está atento às realidades do mundo, ao caminho dos homens aqui no mundo. Ele ressuscitou a Cristo. Versículo de número
13 do capítulo 3, ele cita a Bíblia ao lembrar da história do passado. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Aqui ele está falando da obra de Deus, a ressurreição de Cristo. Versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Ele chamando a atenção de novo para a Escritura. Gente, Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu a Bíblia. Nosso Deus é sério naquilo que ele fala, ele é fiel. Então, a igreja de Cristo, ela tinha essa percepção da obra de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, do valor da palavra de Deus, e isso trazia ao coração deles temor. Temor. Você vai brincar com um ser assim? De tamanha grandeza, de tamanho poder, que está presente, que está acompanhando todas as coisas, um ser que vai cumprir, que cumpre a sua palavra. Você vai brincar com isso? É claro que não. A palavra de Deus vai nos falar no capítulo 5, eu quero que vocês olhem esse texto comigo. Vamos olhar antes, eu pus na ordem errada aqui, o versículo 4 e 5 do capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Esse texto narra para nós o que aconteceu com Ananias ali, que encobriu, que mentiu o valor da venda do campo e aquilo que ele está dedicando à igreja de Cristo para parecer, né, um bonzão diante da comunidade da fé. E Deus agiu assim com o pecado de Ananias. Imediatamente tirou a vida dele na frente de todo mundo. Deus tem poder sobre todo mundo. E o que isso gerou? Temor. Temor. E é claro, ao longo da história da Escritura, Deus teve algumas ações assim extraordinárias, mas ele não faz isso constantemente, irmãos, mas ele é o Deus que está observando e ele cobra. Ele vai cobrar isso. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, os filhos de Arão que levaram fogo estranho para o altar de incenso e Deus os fulminou. E depois, sacerdotes fizeram pior do que eles, mas não foram fulminados. Mas aquilo era um exemplo. Deus é santo e Deus está de olho em tudo que está acontecendo. Da mesma maneira, foi com Ananias. Deus não é um Deus indiferente, irmãos. E Ele não é indiferente com a vida de cada um de nós aqui, não. Deus sabe exatamente o que nós estamos fazendo, como nós estamos servindo. E se nós o tememos, de fato, como é devido. Como é devido. Você deveria pensar nisso. Deus tem autoridade, por exemplo, para, em uma negligência sua para com Ele, tirar a sua vida ou lançar você em um profundo sofrimento. Deus tem autoridade para fazer isso. E às vezes Ele faz isso. Algumas pessoas Ele trabalha profundamente através de sofrimento. Profundamente. Está nas Escrituras. E a gente precisa temer a Deus, não brincar com Deus. O autor aos Hebreus, ele vai, inclusive, ensinar os cristãos sobre isso. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sirvamos a Deus com temor, com referência. Hebreus vai enfatizar isso muito. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele vai dizer que o período da nossa peregrinação, nós devemos nos portar com temor. Então isso é algo que precisa ser resgatado para o coração da igreja. As nossas responsabilidades como igreja, elas estão diante do Senhor, esse Deus grandioso, tremendo, que fez todas as coisas, que é o Criador. E você está sendo observado por Ele. O apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 9, eu não notei esse texto, vou me abrir aqui rapidamente. Olha, o senso do apóstolo Paulo quanto ao seu ministério e a responsabilidade que ele tinha diante de Deus. 1 Coríntios 9, versículo 16. Paulo diz assim, ó, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Opa, eu tenho obrigações diante de Deus, eu tenho um chamado. Aí ele diz, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Você percebe que Paulo pregava sob o temor de Deus? Ai de mim se não pregar o evangelho. Deus me chamou para isso.
Ai de mim se eu desobedecer a Deus e negá-lo de servi-lo dessa maneira. Ai de mim, eu nem sei o que pode acontecer comigo. Mas Deus pode fazer algo tremendo se eu negar-lhe a obediência devida. Aquilo para o qual Ele me chamou. E Ele me criou, Ele tem o poder para atuar na minha vida. Eu sou servo, Ele é Senhor. Então a gente precisa resgatar, irmãos, essas coisas. Essa é uma realidade que eu penso tem estado assim longe dos cristãos. Nós fazemos o básico da vida cristã. Nós nos envolvemos com o mínimo possível, aquilo que não vai demandar de nós tanto esforço, tanta dedicação. Porque no fim das contas, nós não tememos a Deus. Nós não pensamos que existe uma responsabilidade sobre nós e que é o próprio Criador, aquele que é fogo consumidor, a quem nós devemos prestar contas. A gente precisa resgatar isso. Deus se importa conosco, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer lá na cruz do Calvário, para a nossa salvação, mas Ele também nos salvou para que nós servamos a Ele, nos dediquemos às boas obras para Ele, para a glória dEle. E Ele vai cobrar isso de nós. Ele vai cobrar isso de você. A sua responsabilidade de edificar essa igreja como membro, junto com os líderes dessa igreja. Ele vai cobrar de você a sua responsabilidade de ser luz do mundo, de testemunhar para as pessoas lá fora. Para além daquelas ocasiões oportunas ou eventuais, que de repente você quase é forçado a testemunhar. Então, um negócio assim, tem muito crente que só testemunha nesse momento, quando ele é encurralado. Não, mas me diz aqui, eu estou cansado de determinadas coisas, me fala como é na sua igreja. Aí ele agora tem que falar. Se a gente teme ao Senhor, nós vamos entender que pesa sobre nós a responsabilidade de ser luz no mundo. Se a gente teme a Deus, o que acontece aqui quando o ensino da palavra é feito, não é algo assim só para nos entreter, nos santificar momentaneamente, mas que quando a gente sai lá para fora e a gente vive os outros dias da semana, aquilo não teve muita importância na nossa vida. Se a gente teme a Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus claramente explicada, nós vamos nos submeter a ela. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida e eu vou me dobrar a ela, vou ser submisso a ela. Quando nós tememos a Deus, no aconselhamento pastoral, o que acontece? Nós identificamos um problema, a essência de um conflito, tem um pecado, uma atitude pecaminosa, um ato pecaminoso. Né? Nós confrontamos aquilo e agora eu me arrependo e eu vou lutar contra esse negócio. Eu tenho que vencer isso para a glória de Deus na minha vida. Não é assim, isso aí não. Eu achava que era só o pastor ali conversar comigo, orar, e aí eu saía de lá transformado. Que eu não tinha que perseverar nas coisas. Percebe? Eu acho que essa é uma característica que está faltando no coração dos crentes, dos líderes hoje. A liderança da igreja precisa temer ao Senhor. Nós temos aí no 43, diz que muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles tinham uma liderança fiel, temente a Deus. Os próprios apóstolos instituídos pelo Senhor Jesus Cristo. E como que isso funciona para nós hoje? Nós temos lideranças fiéis. Deus tem levantado pessoas com fidelidade às Escrituras, que têm uma conduta de vida moral legítima. E a igreja deve identificar essas pessoas e deve acompanhá-las e seguir a sua instrução. E essas pessoas devem ser dedicadas a Cristo por temor a Deus, tanto os presbíteros, os pastores, quanto os diáconos. Olha, eu tenho obrigações, eu tenho tarefas a fazer. Eu preciso servir a Deus com fidelidade nessas coisas. Eu preciso manter o padrão da palavra. Eu preciso manter o padrão do serviço cristão na igreja. A Bíblia fala aqui que muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Se você se lembrar, isso está lá em Marcos capítulo 16, na narrativa de Marcos, sobre a perspectiva de Pedro da grande comissão. E o texto vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo prometeu que, à medida em que eles fossem pregando o Evangelho, que ele ia confirmando a palavra por meio de sinais. De modo que o que a gente vê em Atos dos Apóstolos é exatamente isso. À medida em que o Evangelho ia avançando,
aquela palavra, aquela mensagem era confirmada através dos sinais que eram realizados, especialmente pelos apóstolos. Em Atos tem um texto que vai dizer que muitos prodígios eram feitos pelos apóstolos, tanto aqui quanto em capítulos mais adiante. Então, os sinais, eles não eram, né, algo estanque, um espetáculo na igreja. Eles tinham um propósito de dar poder à mensagem pregada, de dar credibilidade à mensagem pregada. Se você lembrar o capítulo 3, Pedro e João curam um paralítico na porta do templo, logo em seguida eles estão pregando e está todo mundo atento à mensagem deles, por causa do sinal que foi feito. Tá? Então, quando o texto fala aqui que sinais eram feitos, isso tem a ver também com pregação, o poder de Deus na pregação. E isso só pode acontecer mediante uma realidade onde pessoas elas têm compromisso com a palavra de Deus, líderes comprometidos com o ensino das Escrituras Sagradas, com a apresentação do Evangelho, que já foi confirmado por sinais. Uma igreja onde há temor do Senhor de verdade, nós vamos ter líderes comprometidos com esse Evangelho confirmado. Que serão pessoas, assim, firmes, de convicção firme na condução da igreja, firmes na pregação. Serão líderes eficazes. A gente precisa resgatar isso. Mas esse texto fala também do que nós precisamos entregar como igreja. Olha o versículo 44. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Observe alguns detalhes. No 44, eles estavam juntos, eles entregavam a convivência, a companhia uns com os outros. Eles estavam juntos. Eles tinham fraternidade. Não existe fraternidade sem convivência, sem relacionamento. Eles entregavam. Isso é uma das coisas que a gente precisa pensar como igreja. Eu preciso entregar companheirismo aos meus irmãos e irmãs na fé. Eu preciso estar junto com eles. O texto fala em 46 que eles estavam diariamente perseverando unânimes no templo. Eles entregavam a comunhão juntos. A convivência, o relacionamento e o culto juntos, o ajuntamento solene juntos, eles cultuavam juntos. O texto diz aí em 46 também que eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, partiam pão de casa em casa, e esse partir o pão aqui não é a ceia, mas é de fato você receber pessoas em casa e comer junto. Tá? Tem a ver aqui com hospitalidade, eles estavam prontos a entregar hospitalidade e se alegravam nisso. E essa é uma das bênçãos da igreja, uma das coisas que deixa a gente muito feliz, né, quando a gente vem aqui, é a convivência com os irmãos, especialmente com a família de Leandro e Alessandro, que a gente tem mais contato. Como que é agradável essa entrega que nós fazemos uns para com os outros. A conversa mútua, a confiança, a troca das realidades, da experiência. Isso faz parte da fraternidade, isso é uma entrega. É uma entrega. Mas essa entrega aqui, ela tinha um outro contorno. Eles estavam prontos a compartilhar recursos. E eu acho que isso aqui é aquilo que marca assim, a real disposição de entrega. Porque nós somos naturalmente apegados às coisas materiais. Quando você está pronto para a generosidade, significa que seu coração realmente está mudado, transformado. Tá. E o texto diz aí que eles tinham tudo em comum. 45 explica o que quer dizer isso. Não só menciona, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, observe. À medida que se identificavam necessidades, esse texto aqui não está ensinando comunismo. Tá? Não está dizendo que eles venderam tudo e repartiram tudo iguais medidas para cada um. Mas à medida em que identificavam necessidades materiais, eles estavam prontos a ajudar e assistir os irmãos. Eles entregavam valor, recurso. Isso é fraternidade cristã. Vai no capítulo 4, olha que bonito isso aqui.
capítulo 4 de Atos, versículo 33, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Olha que coisa, como que isso era uma marca unânime neles. Porque se você teme a Deus, uma das coisas que Deus exige de você é que você esteja pronto a dar. Pronto a dar. Jesus ensinou: o mais bem-aventurado é dar do que receber. E a Bíblia diz que o coração deles tinha isso muito claramente trabalhado. Era um coração em que havia abundante graça. Graça é favor. Graça aqui não é mérito, tá? Mas é favor. Eles tinham um coração inclinado à generosidade. E aí você vai ver na sequência do texto aqui, exemplo disso. Vai citar aí o caso de Barnabé, que vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades dos crentes, as necessidades dos próprios apóstolos. Se você observar em Atos dos Apóstolos, você vai ver que nenhum dos apóstolos da igreja trabalhava em atividades seculares. De onde que vinha o seu sustento? As suas necessidades vinham dessas ofertas da igreja, das doações da igreja. A igreja sustentava ali pelo menos 12 famílias. Eram 11, os 11 de Jesus Cristo, mais aquele que foi eleito entre eles ali antes do Pentecostes, trabalhando ativamente na obra do Senhor. De onde que vinham esses recursos? Dessa realidade. É uma necessidade. As pessoas, seres humanos, são enviados por Deus, são os apóstolos de Jesus Cristo. Eles precisam ser mantidos, sustentados. E eles estavam prontos a dar, a entregar para isso. Então a gente precisa aprender essa realidade. Nós vamos ver ela em Atos dos Apóstolos, em vários textos. Em Atos 13, a Bíblia diz que a igreja ali em Antioquia envia Paulo e Barnabé para a primeira missão. E eles entregaram não só uma despedida, vão com Deus, mas a Bíblia nos diz que logo que eles saem da igreja, eles têm que pegar navio, fazer viagem de navio. Ou seja, eles precisavam de recursos para passagem, para alimento, etc. Está implícito que isso foi preparado e fornecido pela igreja. Eles entregaram para que esses homens pudessem ter sua subsistência, ter sua viagem financiada, para poderem cumprir o envio que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo tinha concedido ou feito para com eles. Então era uma igreja pronta a entregar. Pronta a entregar. Em Atos 18, a palavra de Deus diz que quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, portando ofertas, Paulo, em Corinto, por um tempo estava fazendo redes, e diz o texto assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. O que esse texto está dizendo? Que as igrejas da Macedônia fizeram ofertas visando as necessidades de Paulo no ministério. Então ali em Corinto, para a sua subsistência, ele foi fazendo redes, até que chegou recurso suficiente para que por um tempo ele se dedicasse só às escrituras e ao ensino da Bíblia. E assim ele fez. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento e Atos, a gente percebe que, de fato, havia uma generosidade para com as pessoas, os irmãos necessitados, os líderes, os pregadores enviados, os missionários enviados, uma generosidade para com a causa. A igreja ela era uma igreja pronta a entregar. E a gente precisa aprender com isso. Irmãos, verdadeira fraternidade cristã, ela exige de nós entrega. Entrega do nosso tempo, do nosso ouvido, da nossa palavra. A gente tem que compartilhar a palavra de sabedoria com os outros. Entrega do culto, se abençoar as pessoas por estar presente, cantar ali junto, orar junto por elas. Mas a entrega também de recursos materiais. E esse é um desafio para a Igreja de Cristo. Muitas vezes a Igreja de Cristo prospera, o Evangelho avança um pouco por falta de entrega dos crentes. Falta de entrega dos crentes. E a gente vê isso com frequência. A gente já viveu isso na Lafayette. Coisas poderiam ter andado muito mais rápido se nós tivéssemos entregado melhor. Mas, às vezes, a gente vai para a igreja com a mentalidade: o que eu posso receber? E você deve ir com essa mentalidade: o que eu posso receber, mas de Deus, graça e favor, não dos irmãos.
A mentalidade com relação aos irmãos é o que eu posso entregar a eles. E se você ler o Novo Testamento com atenção, você vai ver que isso é batido e demonstrado o tempo todo. O tempo todo. O que eu posso entregar? Eu devo entregar amor, eu devo entregar cuidado, eu devo entregar comunhão, eu devo entregar ajuda, assistência quando necessário. A Bíblia não ensina em nenhum versículo do Novo Testamento o que você deve requerer dos irmãos. Não tem isso. Não tem nenhum texto no Novo Testamento que me ensina o que eu devo requerer da igreja para minha necessidade pessoal. Mas tem o que eu devo entregar. O que eu devo ensinar à igreja que ela deve entregar. Para qual fim? Isso é verdadeira fraternidade cristã. E a pergunta que eu faço para você que está aqui é: o que você tem entregado para essa igreja? Se você temer a Deus de verdade, o quanto que isso vai mudar na sua vida? Como é que a sua perspectiva vai mudar? Suas ações? Tem que mudar profundamente. Porque se eu entendo isso, então eu tenho que fazer algo a respeito. Eu tenho que começar a entregar. E o que a gente precisa fazer? O texto diz ainda no 47, deixa eu adiantar aqui, ele diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse versículo fala, então, da realidade que Deus então abençoou aquele grupo e ele foi crescendo, outras pessoas foram sendo alcançadas. Todo esse versículo está ligado com isso. Termina dizendo: Senhor, dia a dia, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas qual que era o processo envolvido nesse acrescentar aqui? Tinha a ver com a igreja, com as pessoas da igreja. Não era assim, não, vou pregar, vou ser crente, vou participar de uma igreja e simplesmente as pessoas vão entrando. Não. Existe uma ação da igreja que Deus está usando para atuar na vida dos pecadores, levá-los ao conhecimento do Evangelho, ao quebrantamento, ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo. Então, eles são integrados à igreja. Tá? Esse é o processo. É o ID que está aqui. Jesus disse que edificaria a sua igreja, mas ele disse: vai e faz discípulos. E através desse ir de vocês, os discípulos serão feitos. E é isso que a gente vê aqui no texto. A Bíblia fala aqui de algumas coisas aqui. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. O louvor dessas pessoas, a sua dedicação como cristãos, o seu comprometimento com a doutrina, com a verdade, com Jesus Cristo, isso se tornou público e notório. Esse texto está nos falando aqui, portanto, que essas pessoas tinham uma vida centrada no Evangelho, em Jesus Cristo, de modo que marcava essas pessoas como pessoas diferentes em meio à sociedade que elas estavam vivendo. E a Bíblia diz que eles contavam com a simpatia do povo, ou seja, as pessoas percebiam, as pessoas viam, a leitura que as pessoas faziam desse grupo de crentes era uma leitura diferenciada. Eles não eram vistos como mais alguém lá, né, na escola, na sinagoga, tá? no mercado, na feira, no trabalho. Mas o modo deles de viver, o compromisso deles com o Evangelho, com Cristo, fazia com que eles, de fato, tivessem um viver diferente. Eles louvavam a Deus, eles elogiavam a Deus, eles serviam ao Senhor. Isso fazia com que eles eram notados, gerava despertamento. A admiração que gerava despertamento. Eles tinham um compromisso de viver o Evangelho de fato. E através disso, o Senhor, dia a dia, ia acrescentando pessoas. Mas não sem ensino, tá? Então quer dizer que eu vou ser crente no meu trabalho, vou agir com justiça, com ética bíblica, na minha escola, na minha faculdade, e aí simplesmente as pessoas vão me olhar, me admirar e se tornarem cristãos, seguidores de Jesus. Não. Isso era um elemento que trazia para eles o despertamento das pessoas, e então a oportunidade de discipular, de ensinar. Eles eram discipuladores. O
texto fala, acrescentados o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Tem dois aspectos aqui nessa linguagem que implicam nesse testemunho. Né? Não era apenas o testemunho dos apóstolos, né? Do Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que foram batizados, aqui está falando da igreja como um todo, eles receberam, guardaram o ensino e tornaram-se atuantes na missão. Então, através do testemunho dessas pessoas, eles tinham a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. Pessoas eram salvas de verdade. Então, o Senhor acrescentava a eles a igreja. E é isso, o método na Escritura, não é? A palavra de Deus diz que a salvação vem mediante o ouvir, mediante a pregação, mediante o ensino. Então, às vezes a gente lê esse texto e acha que era natural. Tipo assim, eles estavam vivendo igual eu, como um crente no mundo. E simplesmente Deus ia trazendo um, outro e outro. Não. Eles estavam vivendo talvez igual você, como um crente no mundo. Mas como um crente no mundo, eles estavam abordando pessoas, eles estavam falando de Cristo para as pessoas, eles estavam testificando de Jesus para as pessoas, eles estavam discipulando pessoas e através disso, pessoas estavam sendo salvas. Porque é esse o processo aqui na Escritura Sagrada. Eles eram discipuladores, irmãos, e quando você olha em Atos, isso é muito claro. Eles tinham compromisso, não só os apóstolos. A gente lê o capítulo 2 de Atos e pensa em Pedro pregando publicamente. Mas não foi só Pedro, não. A gente não pode tributar na conta de Pedro aquelas 3.000 almas, não. Só a ele, não. Volta aí, Atos 2. Deixa eu mostrar para vocês o texto aqui. A Bíblia diz, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, versículo 7, vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão falando? O Espírito Santo desceu e todos eles começaram a falar em línguas. E aqui é idiomas humanos. Tá? A sequência do texto diz aí, pardos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, romanos, prosélitos, cretenses, arábios, versículo 10. Versículo 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Observe, as pessoas se admiraram e começaram a ouvir todas aquelas pessoas testemunharem as grandezas de Deus. Começaram a pregar ali. E então aquilo gerou um rebuliço no templo, e aí Pedro assume a palavra e vai explicar o motivo deles estarem ouvindo sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Evangelho de todas aquelas pessoas. Então era uma igreja que tinha compromisso. Eles testemunhavam, discipulavam pessoas. Tem uma parte em Atos 8, a conversão de Saulo, que eu acho muito bonito isso aqui. Abre em Atos 8. Vamos olhar em 8, 1 e 9. No 8, fala da igreja após a perseguição em Jerusalém. Diz assim, Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Eles desistiram? Não. Entre mentes, os que foram dispersos perseveraram. Iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Percebe que eles tinham um compromisso com o testemunho? É por isso que Deus, dia a dia, acrescentando os que iam sendo salvos. Porque eles iam pregando a palavra de Deus. Eles tinham um compromisso com o testemunho. Eles sabiam que era isso que eles deviam fazer. O chamado de Jesus Cristo, a grande comissão é ide por todo mundo pregar o Evangelho. Atos 1, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então o que eu devo fazer? Eu preciso pregar para as pessoas. Eu preciso dar testemunho claro, evidente. Eu preciso viver o Evangelho. Isso pode gerar oportunidades. E então eu tenho que entrar e dizer sobre Cristo, a mensagem de Cristo e a salvação que há em Cristo. É assim que a igreja fazia, é assim que nós devemos fazer. Olha que legal o capítulo 9 de Atos. Esse Saulo que perseguia a igreja é levado à conversão. Você sabe, ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco. E a Bíblia diz assim no versículo 10, Atos 9, 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Um discípulo tem que fazer discípulo,
e ensinar os discípulos feitos a guardar, não é? Então Deus vai até esse homem que era discípulo e diz a ele, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, estou te enviando para você discipular Saulo, um homem. Ele está orando. Ele já é um homem transformado. Mas eu quero que você vá lá. E ele vai. Ele obedece. E o texto diz assim, lá no versículo de número 19, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava na sinagoga. Essa frase aqui é importante. Permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo recebeu o evangelho e a mensagem de Cristo diretamente, mas parte do seu ensino e aprendizado veio também do discipulado da igreja. Veio do discipulado da igreja. E é por isso que ele vai dizer coisas, por exemplo, em Coríntios 15, eu entrego a vocês o que também recebi. Ele recebeu o discipulado. A igreja foi usada ali para ajudar Paulo nos primeiros passos da caminhada da fé. A igreja, ela era discipuladora. Ananias foi essencial nisso. Atos 28, nós vamos encontrar Paulo preso em Roma na sua residência. Ele está discipulando pessoas. Então, irmãos, eu quero que vocês aprendam com esse testemunho da igreja no passado. Nós precisamos fazer isso hoje. A igreja cresce através do testemunho, a mensagem do evangelho sendo pregado e compartilhado. É assim que a igreja cresce. E esse crescer de igreja, não pense que é um sonho ideal de você ter um lugar onde um monte de gente está reunida. Isso não é sonho ideal, não. Se a pessoa tem um pingo de juízo, na verdade ela vai entender que isso não é legal. A igreja Lafayette tem crescido e tem ficado difícil lidar com várias coisas. Mas a ideia aqui é de crescer no sentido de outras pessoas conhecendo Cristo, arrependendo dos seus pecados e sendo salvos. E isso é que é bonito. Isso que é o objetivo. E isso vai acontecer mediante o testemunho da igreja. Foi assim que Jesus designou. Então isso vai acontecer em São João del Rei? Sim. Deus tem o seu povo. Mas parte desses acontecimentos e eventos necessariamente passará pela fidelidade dos membros, dos líderes dessa igreja em testemunho. Intencionalmente. Eu tenho que viver para dar oportunidade para pregar. Quando a oportunidade vier, eu vou pregar. Eu vou falar de Cristo. Vou falar da ressurreição de Jesus. Vou falar dos pecados, do problema da pessoa com Deus, de como Cristo é solução para todo pecador. E é assim que pessoas são salvas. Então a gente precisa ter esse compromisso. Então, para encerrar, o que a gente precisa conservar? Aquilo que a gente já tem visto, que é a maneira como vocês têm aqui agido e realizado como igreja. O ensino das Escrituras, as reuniões do povo de Deus, a comunhão, né? O partir do pão, a fidelidade com as ordenanças, as orações. Irmãos, precisamos orar muito. Deus responde. Muitas vezes, está na palavra de Deus, é outra pregação, outro ensino, mas muitas vezes a resposta, a graça, o favor de Deus está condicionada à nossa oração. Está. Há exemplos disso abundantes na Escritura. Deus disse àquele homem lá em Canaã o seguinte: eu vou atender a sua necessidade, vou livrar o seu povo da doença se Abraão orar por você. Deus disse sobre os amigos de Jó: perdoa o pecado de vocês se Jó interceder por vocês. Jó tem que orar por vocês. Irmãos, nós precisamos orar. Orar pelas necessidades da igreja, pela salvação de pessoas.
Então a gente precisa manter essas coisas, conservar essas coisas. Nós precisamos resgatar o temor a Deus. Eu quero que você pense, quem é o Deus que nós servimos? O Criador, o Senhor, Todo-Poderoso. Que você tem responsabilidade diante dele. E que você tem esse senso bíblico, o senso que Paulo demonstrou. Ai de mim se eu não fizer o que eu tenho que fazer. Ai de mim. Hebreus 10, 25, a Bíblia fala assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Versículo 26 diz assim, se vivermos deliberadamente em pecado, opa, que alerta. Versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O autor dos Hebreus quer que a gente tema a Deus. Versículo de número 29, ele diz, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, seja uma pessoa que desprezou Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. A gente precisa servir a Deus com temor. Deus é santo. Deus é santo. Hebreus 12 diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Então a gente precisa resgatar isso. O temor de Deus tem que encher nosso coração. Por fim, você precisa aprender a entregar. Igreja é sobre entrega. Viver fraternidade é entrega. Você precisa pregar. É assim que outras pessoas são salvas, pelo testemunho. Então, que Deus dê graça a vocês, para que vocês possam aprender com o exemplo do passado, de aplicar isso cada vez mais dedicadamente no tempo presente. Vamos ficar de pé para orar?